Bem-vindos ao canal Maçonizando. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma grande figura do esoterismo e da maçonaria mundial, que é o Gerard Anaclet Vincent-Incouz, também conhecido como Papus. Então nós vamos contar a história dele no dia de hoje. Mas antes de prosseguir o nosso conteúdo, eu vou pedir que você curta e compartilhe e também que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho e vamos ajudar a expandir mais ainda o alcance do Maçonizando. Deixa seu comentário aqui, deixa seu like e vamos expandir o canal. Então hoje nós vamos falar sobre Papus. Eu vou botar uma fotinha dele aqui na tela para ficar mais fácil, tá, pessoal? Então esse é o Papus, né? O Papus, né? Gerard Anaclet Vincent-Incouz. Tem gente que chama de Papi. Eu não concordo com essa pronúncia de Papi, porque o nome Papus ele foi tirado do Noctemeron, do Apolônio de Tiana, que significa o médico de toda hora, né? É uma palavra que vem do grego, né? Então, grego é papus, não é papis, né? Então, por isso que eu sempre vou falar de papus, certo, pessoal? Então, vamos lá. Quem foi Gerard Anaclet Vincent-Incouz? Ele nasceu na cidade de La Coruña, na Espanha, em julho de 1865, mais precisamente no dia 13 de julho de 1865. E ele morreu em Paris, na França, em outubro de 1916. Ele é conhecido pelo pseudônimo de Papus, né? E foi um médico, escritor, ocultista. Ele era Rosa Cruz, cabalista, maçom, e ele foi o fundador da Ordem Martinista. Se vocês voltarem aqui no canal, nós vamos ter uma entrevista aqui com a Luísio Cabianca, né, sobre o martinismo. Nós vamos ter aqui também 2 vídeos que eu fiz sobre martinismo e maçonaria. Então nós temos 3 vídeos aqui no canal. Hoje eu vou concentrar apenas no fundador do martinismo, não vou falar muito das ordens martinistas, até porque a gente já tem vídeo no canal sobre as ordens martinistas. Então, o Papus, ele tinha 2 mestres, que ele dizia, né? Ele tinha 2 mestres, o mestre intelectual e o mestre moral. O mestre intelectual dele era o Marquês Saint-Yves d'Auvray, né? Um iniciado na igreja gnóstica e frequente investigador de muitos grupos do seu tempo. Saint-Yves d'Auvray, ele é o criador e escritor do Arqueômetro, um arqueômetro, que é uma obra muito conhecida no esoterismo, que foi concebida para ser a chave de todas as religiões, né? E também lança um conceito de sinarquia como modelo político. É bem interessante o livro. Aliás, vai ter uma entrevista muito legal com um grande iniciado sobre o arqueômetro e a maçonaria aqui no canal daqui a uns dias. Logo a gente anuncia. Bom, ele foi o discípulo do Saint-Yves d'Auvray, né? E o Papus, né? Ele foi um dos mais famosos ocultistas do século, porque ele foi fundador da Escola Hermética de Paris. Tá? Ele foi fundador da Escola Hermética de Paris, onde que atraiu estudantes russos, e ele também dirigiu uma revista francesa de ocultismo chamada La Initiation, né? Ou A Iniciação. Né? Ele também foi o cabeça das sociedades da Ordem Martinista e também da Ordem Cabalística da Rosa Cruz. São 2 ordens que ele foi o grande organizador. Junto com ele tinha uma turma bem interessante, como o Marquês Stanislas de Guaitá, tinha Oswald Wirth, inclusive, que é um dos inspiradores do Mário Bering para formatar as instruções do rito escocês antigo e aceito das grandes lojas, né? Ou do rito dos maçons antigos, livres e aceitos, vídeo esse que eu fiz ontem aqui no canal, no sábado, dia 24. Hoje é domingo 25, né? 25 de fevereiro de 24. Então, o Papus com o Wirth e Guaitá, eles sonharam em uma época em unir ocultistas de toda parte numa fraternidade rosacruciana que reavivasse, né, uma ordem internacional, e aí eles criaram, né, a ordem cabalística da Rosa Cruz, né? Então foi bem interessante nesse ponto. O Papus, ele era filho de um pai francês, né, e de uma mãe espanhola, então ele tem uma origem cigana, o Papus, né? E a mãe dele se chamava Irene Pérez, né, e o pai dele se chamava Louis Incouz, né? E ele passou a viver com a família num bairro de Paris chamado Montmartre, né? Ele estudou primeiramente no Colégio Roland e depois, com 17 anos, começou a frequentar a Faculdade de Medicina de Paris, onde ele se formou médico, com sua tese de doutorado sobre moléstias nervosas, um tratado sobre o assunto, inclusive. Ele teve uma crise sobre o materialismo e isso direcionou ele para o esoterismo, né? Nos tempos de faculdade.
E então ele começou a ter contato com alguns ocultistas, como Guaitá, como Saint-Yves del Hydré, e ele tinha um outro mestre, que ele dizia que era o mestre espiritual, que era o mestre Philippe de Lyon, né? O Philippe Nizier. O nome dele era Philippe Nizier, ele vivia em Lyon, por isso que chamava ele de Philippe de Lyon, né? O Philippe Nizier. E então, a partir daí, ele começa a ter contato com obras, né, com Saint-Yves del Hydré, com Antoine Fabre de Olivet, né, que é outro grande ocultista, né, as obras do Antoine Fabre de Olivet, né, e ele começou a estudar, então, os segredos ocultistas, e muito cedo ele já escreveu livros ocultistas, né, livros esotéricos. E a gente destaca entre eles, né, eu vou citar alguns livros do Papus depois, eu vou citar depois os livros do Papus, né, mas com 22 livros, com 22 anos ele escreveu um livro sobre tarô, com 27 anos ele escreveu um livro sobre cabala, né, então, e são hoje, até hoje, as maiores fontes de pesquisa para membros de ordens esotéricas ocidentais. O Papus, ele afirmava que ele chegou a ser secretário da Helena Petrovna Blavatsky na Sociedade Teosófica. Só que ele achava que a Helena Petrovna Blavatsky ela ia muito para o lado do orientalismo. E ele achava que aquele modelo de viver oriental não tinha nada a ver com o modelo de viver ocidental, que a cultura era outra, a formação era outra, e ele queria adaptar essa espiritualidade para o jeito ocidental de se viver. E aí surge o martinismo, né? Ele pega as obras do Louis-Claude Saint-Martin, que é um filósofo lá do século XVIII, né? E ele pega as obras e ritualiza elas, né? E torna ela uma ordem martinista. Importante que ele se inspira muito na maçonaria, até porque o Papus, embora ele nunca tenha participado de uma maçonaria regular, o Papus ele tinha cartas patentes, né? Porque ele era um grande caçador de ordens. Então ele tinha, e na época do Martinez e Pasquali, por exemplo, pululavam ordens, cartas patentes de ordens, né? E alguns desses documentos históricos o Papus conseguiu ter acesso, né? Então ele tinha cartas patentes para trabalhar, por exemplo, no rito de Mênfis-Misraim, o antigo primitivo rito oriental de Mênfis-Misraim. Aliás, isso aí gerou uma treta bem interessante também entre ele, o próprio Harvey Spencer Lewis, né? Também o Aleister Crowley também era outro cara ali que entrou nessa polêmica aí das cartas patentes do rito de Mênfis-Misraim. Mas o Papus, né, ele em 1888 ele se juntou então com Josephine Peladan e Oswald Wirth e fundaram a Ordem Cabalística da Rosa Cruz, né? E ele também fundou o Grupo de Estudos Esotéricos, que era uma espécie de pesqueiro, né? Ele fazia palestras públicas sobre esoterismo e tudo mais, e os caras que se destacavam ali, ele puxava para as ordens dele. Ele cria um modelo de ordem martinista que funciona mais ou menos como uma espécie de árvore da vida da cabala, né? Onde tu tem um trabalho, uma ordem interna análogo para cada uma das esferas. É bem interessante o modelo que o Papus criou, né? Então, por exemplo, ele começa com um trabalho lá de martinismo numa das esferas, dali a pouco já está trabalhando alguma coisa maçônica noutra, daqui a pouco está trabalhando gnose noutra, dali a pouco está trabalhando rosacrucianismo noutra, e ele cria um sistema que se completa em si, muito interessante e muito inteligente, né? Então, em 1891, ele afirmou que estava na posse, né, dos documentos originais de Martinez e Pasquali, e aí ele fundou a Ordem dos Superiores Desconhecidos, que posteriormente se tornaria a Ordem Martinista, né? Ele assegurava, né, que tinha sido iniciado, né, no rito de Saint-Martin pelo seu amigo Henri de Lage, né, que era o Visconde de Lage, que afirmava ser avô materno, que ele dizia que era o avô materno dele, que tinha sido iniciado na ordem pelo próprio Louis-Claude Saint-Martin. Então, o Henri de Lage seria o avô do Papus, iniciado pelo próprio Louis-Claude Saint-Martin. E o Henri de Lage teria iniciado o Papus. Interessante essa cadeia de transmissão, né? E, então, o seu principal feito, né, continua sendo essa questão esotérica. Acontece que ele foi consagrado também bispo da Igreja Gnóstica da França por Jules Donnet, né? Jules Donnel, né? O qual tinha sido iniciado na França em 1890 com a intenção de fazer reviver a religião dos cátaros. Então, ou seja, ele criou vários movimentos esotéricos, ele teve muito envolvido e talvez tenha sido um dos maiores esoteristas ali do final do século XIX, começo do século XX. Ele foi um grande esoterista, o Papus, né? Em 1895, o Donnel abdicou do primado da Igreja Gnóstica da França, deixando o controle do sínodo
a 3 bispos, né? Os quais um deles era o Papos, né? E durante esse período, ele esteve filiado também à Sociedade Teosófica, e aí ele foi secretário da Helena Blavatsky, né? E ele também esteve no templo da Golden Dawn, né? Ele foi iniciado na Ordem Hermética da Aurora Dourada, Golden Dawn, e na Sociedade Alquímica da França, junto com Saint-Yves de Alvidré e também o Castelot, né? De Guaita e tantos outros. E ele reconhecia o Philippe Nizet, né, como seu mestre espiritual, porém seu verdadeiro mestre. Então foi, nesse caso, o Philippe Nizet, ou Felipe foi o Saint-Yves de Alvidré, né? Livros do Papos. O Papos morreu de tuberculose durante a Primeira Guerra Mundial, no ano de 1916, né? E os livros principais dele, que ele lançou, foram esses daqui. O Tratado de Magia Prática, eu vou mostrar aqui, eu vou ampliar a tela para mostrar, tá? O Tratado Elementar de Magia Prática, esses aqui são alguns dos livros dele que eu tenho na minha biblioteca, até. Tratado Elementar de Magia Prática. Ele tem também esse aqui, que é a Cabala. Esse aqui escreveu com 27 anos e é um dos livros mais completos sobre Cabala que eu conheço, né? Outro livro dele aqui, que aí ele faz uma associação ao martinesismo, ao martinismo e à maçonaria, que é esse livro aqui, Martinesismo, Villermosismo e franco-maçonaria, né? E o outro livro que nós temos aqui é o Tarô dos Boêmios. Esse ele escreveu muito jovem, muito cedo, né? O Papos escreveu o Tarô dos Boêmios, um livro que escreveu muito jovem. E ainda temos esse outro livro aqui, que é mais focado na maçonaria, né? O que deve saber um mestre maçom, né? Ele puxa sempre para um lado bem esotérico, bem místico da maçonaria, né? Falando sobre mistérios místicos e esotéricos da maçonaria. Então ele morreu durante a Primeira Guerra Mundial de tuberculose, né? Mas o legado do Papos continua. Depois o filho dele, o Philippe Incouz, segue o legado, né? Mantendo a ordem martinista e suas estruturas internas em pé, e segue, né? E o Philippe Incouz também já é falecido, mas a ordem martinista ela ressurge ali com força nos anos 50 e até hoje a gente vê remanescências dela em toda parte, inclusive no Brasil, onde nós temos dezenas de ordens martinistas operando. Você gostou da história do Papus? Comenta aqui no canal, foi muito resumida, existem canais aí que fazem uma história mais ampla do Papus, contando detalhes mais significativos, né? Mestres do Passado é um canal que tem uma biografia completa do Papus em mais de um vídeo, então eu recomendo que vocês assistam também, mas aqui nós vamos sintetizar mais na situação maçônica, onde o Papus ele foi muito envolvido com o rito de Mêmphes Mizraim, né? E também na tentativa de revivar a religião dos cátaros através da Igreja Gnóstica e também na tentativa aí de reavivar o martinesismo através da fundação de uma ordem martinista. Era isso, pessoal. Voltamos em breve com mais um vídeo. Não deixa de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o nosso conteúdo e a gente volta em breve com mais vídeos aqui no canal Maçonizando. Até logo!